caminho, ele é meu próximo e eu devo amá-lo. Exatamente o princípio que Cristo vai trazer. Quanto à questão da interpretação, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 2, fala sobre Jesus Cristo descrevendo sobre a destruição do templo. Ele está lá do templo e diz: o templo vai ser destruído e ao terceiro dia vai ser reerguido. Então disseram: ora, como pode? Demorou tanto tempo para reconstruir esse templo, o Senhor em 3 dias vai restaurá-lo. Veja, a interpretação literal, como eles entendem literal, não era o literal da Bíblia, não era o literal do Espírito, não era o literal da interpretação dada pelo próprio Cristo. A interpretação literal do Senhor era essa: o templo era ele ressuscitaria ao terceiro dia. O templo apontava para ele, e quando ele chega, o templo já não é mais necessário. Ele atrai para si todo o Antigo Testamento. Quando Cristo chega, ele encontra o ápice da revelação. E ele, como profeta, ou profeta, ele dá a verdadeira interpretação da lei. Nada vai passar. Tudo o que ele falou vai acontecer. Nada vai passar. Consequentemente, e aqui uma importante aplicação direta, preciso, para nós que estamos responsáveis pela pregação, a metodologia, o modo que o Senhor nos ensina aqui, é aquilo que Ele ensina aos discípulos do caminho de Emaús: não sejam nécios, duros, de não ver Jesus Cristo na lei e nos profetas. A antiga aliança aponta para Ele. E esse é um ponto que é fundamental. No seminário, apesar de não trabalhar no área de pregação, mas esse é um ponto que sempre toco na aula de exegese com os alunos. Vocês, para pregar o Evangelho, vocês precisam anunciar Cristo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Se Cristo não for pregado, anunciado, vocês estão fazendo um belo discurso, mas não proclamando o Evangelho. Nem pode ser. Esse é o princípio, porque é essa lógica que o próprio Cristo dá. Essa própria lógica que Cristo dá. A lógica é: todo o Antigo, toda a lei e profeta tem o seu cumprimento em mim. É como quando ele foi levantado na cruz do Calvário, ele aproximou todos os seus, olhando para ele. Assim, quando ele chega, quando ele nasce, quando ele vem ao mundo, todas as profecias do Antigo Testamento, elas vão se enfileirando para começar a ser cumprida uma a uma. No seu nascimento, na sua caminhada, na sua morte, na sua ressurreição e no seu retorno para julgar as nações. Eu não vim trazer novidade, eu vim interpretar perfeitamente a lei. Eu vim interpretar perfeitamente a lei. Diante desse princípio, no verso 19, então, ele passa a falar sobre a condenação para aqueles que vão violar esse princípio. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui o princípio, o ensinamento é aquele que ensina, ele está lidando exatamente com os fariseus. Lembra que no final do Sermão do Monte, eles vão dizer: esse fala não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Aqui ele está falando exatamente da crise do ensinar e viver, aquele de observar
e ensinar. Violar um mandamento desse e ensinar uma violação dessa, quebrar o mandamento e ensinar como fazê-lo, recebe a condenação. Diz o texto: será mínimo no reino dos céus. Porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Os fariseus aqui estão como ponto principal em que Cristo está se dirigindo. Mas ao mesmo tempo ele está alinhando a verdade da antiga aliança com a nova aliança. A pergunta que vem a partir da leitura do verso 20 é: nós entramos no reino dos céus porque obedecemos a lei, interpretamos a lei corretamente ou pela graça? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus. Qual é a questão dos fariseus? Por que essa justiça, a nossa justiça, tem que exceder muito dos escribas e fariseus? Primeiro, a primeira grande verdade é que a lei que eles ensinam e o ensinamento da lei que eles proferem diante do povo leva à concepção de que eles são salvos por justiça própria, por aquilo que eles mesmos fazem. Eles não dependem de outro. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 9 em diante, quando ele fala a parábola do publicano e do fariseu. Ele diz: eu conto essa parábola para aqueles que confiam em si mesmos. Os que confiam em si mesmos, confiam na sua própria justiça. O primeiro aspecto que a nossa justiça precisa exceder a justiça dos fariseus quanto ao ensinamento é que nós nunca poderemos depender da nossa própria justiça. Então, quando Cristo cumpre a justiça de Deus, quando Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, Ele está dizendo exatamente isso: eu vim para fazer aquilo que vocês não podem fazer. Então a nossa salvação está posta na justiça dele. Nesse aspecto, a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus. Nós não dependemos da nossa própria justiça, mas da que procede daquele que veio cumprir a lei. E veja como é interessante, porque aqui há como que um conflito entre o verso 17 e o verso 20. Porque o verso 17 diz: eu vim cumprir. E aqui no verso 20 ele fala daqueles que não, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele coloca como que para entrar no reino dos céus eu preciso exceder na justiça dos fariseus. Em outras palavras, eu preciso cumpri-la. Essa é exatamente a tensão bíblica entre eu sou salvo pela justiça de Cristo, mas sou salvo para manifestá-la diante das minhas ações. Eu sou salvo para vivê-la em todas as áreas da minha vida, mas eu não sou salvo por ela, baseado na minha própria justiça, mas pela justiça de Cristo. Por isso, a primeira verdade é: eu vim cumprir. A ordem é: Cristo veio cumprir todas as leis. Nesse princípio eu descanso. A minha justiça e a sua justiça precisa exceder a justiça dos fariseus, porque eles não dependem da justiça de Cristo, eles dependem da sua própria justiça para ser salvo. Eles não dependem daquilo que Cristo fez por eles, mas dependem daquilo que eles fazem por si mesmos para poder alcançar a salvação. Consequentemente, a justiça deles não pode exceder a nossa. Primeiro, porque nós não temos justiça própria. No princípio, no sentido primário, nós não temos essa justiça. Ela nos é imputável. Ela pertence a Cristo. Foi Ele que cumpriu a lei.
Foi ele que veio para não deixar um único tio, a menor letra de todas, sem deixar de ser cumprida e realizada. Ele foi quem realizou toda a justiça. A nossa justiça, então, excede muito a dos fariseus, porque ela é de Cristo. Mas em segundo aspecto, ela precisa exceder a justiça dos fariseus, porque a justiça dos fariseus, ela é de aparência, não do coração. E a nossa justiça precisa ser do coração, não apenas de aparência. A justiça dos fariseus buscava a glória pessoal, a nossa justiça busca a glória de Deus. A justiça deles era apenas externa, não interna. Olhem, por favor, o texto. No próprio capítulo 5, verso 27 em diante, diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qual é a justiça do fariseu? Eu nunca me deitei com mulher alguma que não fosse a mim. Em que sentido a nossa justiça deve exceder a deles? Não apenas externamente, mas a minha mente e o meu coração eu procuro manter puro diante do Senhor e dos homens. Verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irá é assassino. A nossa justiça não é apenas porque nós nunca puxamos uma arma e matamos alguém, mas porque o nosso coração nós procuramos manter puro diante de Deus, não deixando que nenhuma ira, mágoa possa crescer e florescer na nossa alma. A justiça dos fariseus é externa. Eles eram homens que davam dízimo de tudo. Só que a inversão deles é muito interessante. A inversão deles, eles cumpriam a lei externamente, mas ao terminar, eles diziam: este é o fundamento da minha salvação. O Evangelho de Lucas, por exemplo, texto que eu já citado aqui, mas apenas para nós podemos conferir esse sentido do texto. Lucas 18, verso 9, diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Este conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui, a linguagem usada por Lucas é exatamente o princípio lá do Evangelho. Qual é a justiça deles? A salvação deles era baseada na justiça que eles mesmos tinham. Eles confiavam neles mesmos. Então, eles não apenas guardavam a lei de modo externo, como também confiavam naquilo que eles faziam para garantir a sua própria redenção. Ora, irmãos, Deus ama um homem que foge